Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos à Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Presidente da China, Xi Jinping, chega ao Brasil nos próximos dias. Nesta edição, você vai saber quais os interesses da China nesta nova era de relação comercial e política com o Brasil. Mas, presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontra com Biden e inicia a transição de governo. O republicano já nomeou equipe para um novo mandato e analistas projetam efeitos nos mercados agrícolas. Com laninha fraco, safras de verão e inverno serão impactadas por outros fenômenos climáticos e a gente vai detalhar tudo isso para você. E tem também a projeção do governo com a maior safra de grãos da história no Brasil, com mais de 320 milhões de toneladas. Hoje você vai saber em um painel especial as principais mudanças para preços de soja, milho e fertilizantes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. O presidente da China, Xi Jinping, chegará ao Brasil na próxima semana. E as atenções estão voltadas para as relações políticas e comerciais que o líder do Partido Comunista Chinês fará com o governo Lula. Xi deverá participar da cúpula do G20, que ocorre no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro. E no dia 20, ele terá uma agenda em Brasília, onde deverá ser recebido pelo presidente Lula. A China é o principal parceiro comercial do agro brasileiro. Dados do Ministério da Economia indicam que os chineses foram destino de 33% de tudo que a agricultura e a pecuária do Brasil exportou de janeiro a setembro deste ano. No top 3 aparecem ainda a União Europeia e os Estados Unidos. Entre os principais produtos enviados para a China está a soja, que aparece ali no topo do ranking. Na sequência, temos a carne bovina, a celulose, o açúcar e o algodão, entre os principais produtos exportados para o gigante chinês. E aí, o que a vinda de Xi Jinping ao Brasil vai significar para as relações comerciais, relações políticas e, claro, para o agro brasileiro? Essas são perguntas que eu farei ao Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, que é nosso convidado. Tiago, seja bem-vindo. Prazer estar aqui novamente. Para a gente também é uma satisfação ouvi-lo e eu quero começar já tratando da vinda do Xi Jinping, líder chinês que estará no Brasil. É um evento com grande repercussão comercial e política. Qual é o principal objetivo deles com essa agenda junto ao governo Lula neste momento? Olha, para a China, o Brasil é um país extremamente estratégico já há um bom tempo, não só pelas importações que a China faz em relação ao Brasil, mas o Brasil ele é muito importante como uma via de mão dupla, pelas importações que os chineses fazem das commodities brasileiras, como soja, como algodão, como carne bovina, mas também pela receptividade do mercado brasileiro para bens manufaturados chineses. Então, essa via de mão dupla acaba sendo extremamente estratégica e importante para os chineses. Mas existe um interesse do Xi Jinping de ampliar essa relação. E ampliar essa relação dentro do menu, do cardápio que a China pode oferecer, é algo muito ligado, por exemplo, à Rota da Seda. Uhum. E a participação do Brasil na Rota da Seda já é um desejo antigo dos chineses e que eles imaginam que agora seria mais fácil de trazer isso para o papel, de trazer isso para um acordo firmado com o governo brasileiro, principalmente levando em consideração a potencialidade de um governo mais protecionista nos Estados Unidos.
Então, nós temos um momento que, na sua opinião, é favorável para que o Brasil anuncie a adesão à Rota da Seda, para todos estarmos na mesma página. A nova Rota da Seda é um mega projeto de infraestrutura da China que os chineses pretendem investir, por exemplo, bilhões de dólares no Brasil para fomentar o desenvolvimento de infraestrutura e até baratear a chegada de alguns produtos lá na China. É isso, Tiago? Quantos bilhões eles devem investir se o Brasil der o sinal verde para isso acontecer? Olha, o governo Lula pode deixar claro para o Xi Jinping que tem a intenção, e a partir daí inicia toda uma negociação doméstica, porque participar da Rota da Seda envolve várias responsabilidades do lado do país que receberia esses investimentos chineses. Bem ou mal, é um processo de endividamento. Você abre uma nova linha de crédito e essa linha de crédito ela vai gerar um endividamento que vai aprofundar ainda mais a relação de dependência que já é existente entre Brasil e China, e onde se aprofunda uma relação de dependência, você acaba gerando uma maior assimetria entre os países. Então, para que isso aconteça, o governo brasileiro teria que ajustar algumas coisas. E o governo chinês, eles entendem que a melhor forma de gerar uma relação com alguém é você gerando uma relação de linhas de crédito e de endividamento. O volume que os chineses investiriam, isso é muito relativo, porque os chineses eles sempre anunciam possibilidades muito maiores do que na prática acaba acontecendo. Isso dependeria também de quais acordos ou projetos de infraestrutura o governo chinês participaria. Ainda está muito incipiente para fazer uma leitura de como seria, mas naturalmente os chineses vão oferecer o céu e a terra para o governo brasileiro, porque ter o Brasil na Rota da Seda é de suma importância estratégica para os chineses. Você falou que o governo Lula pode dar uma sinalização positiva de uma intenção de fazer parte desse novo projeto chinês chamado de Rota da Seda, e você falou sobre essa situação de vulnerabilidade que o Brasil se colocaria numa dependência do crédito estrangeiro chinês, nesse endividamento, usando as suas palavras. Alguns críticos à ideia do Brasil aderir à Rota da Seda dizem que seria uma espécie de colonização moderna que a China estaria fazendo com o Brasil, o que deixaria parte da soberania brasileira bastante em xeque. Você concorda? Eu acho muito exagero e eu acho que usar esses termos adiciona uma dramaticidade desnecessária numa situação como essa. O que eu acho é, basicamente, você abrir uma conta no banco e pegar empréstimos que você não precisa e você não tem muita noção de como vai ser o processo de pagamento dessa dívida ou dos juros que vão ser exigidos em cima disso. Para mim é uma coisa muito mais simples e pragmática assim. O governo brasileiro é um governo que, historicamente, é um governo rico, desorganizado, perdulário, mas rico. O que a China traz para a mesa é oferecer linhas de crédito para projetos de infraestrutura que geralmente casam bem com países que têm uma dificuldade muito grande de manter ou gerar esses projetos, países que têm uma capacidade de infraestrutura baixa, pobre, que não é necessariamente o caso do Brasil, e países que não têm de onde levantar crédito. O Brasil tem, inclusive, a capacidade de aumentar parcerias público-privadas, flexibilizar, simplificar e melhorar o processo de licitação e tudo isso fazer internamente. Então, na prática, não precisaria do que os chineses trazem. Muito bem. Qual é a vantagem para o Brasil ao aderir a esse projeto grande de infraestrutura chinês, se essa é uma das principais agendas que você projeta para o Xi Jinping aqui no Brasil? O que o Brasil ganha em aderir a esse projeto? Olha, o que o Brasil ganha é de ficar bem com o seu principal comprador. E sabemos que os chineses eles têm uma forma muito direta e algumas vezes relativamente agressiva de conseguir o que eles quiserem dentro de uma negociação. Então, nós já tivemos episódios no passado de inspeções sanitárias não programadas ou de inspeções sanitárias que atrasaram o desembarque de grãos de determinados navios em portos chineses. Tudo isso acaba sendo respostas do governo chinês em relação a uma insatisfação que eles têm em relação ao governo brasileiro. Dentro de uma situação de dívida, isso se anula,
porque assim a China passa a ser endividado, e aí a flexibilidade do governo brasileiro de atender as necessidades chinesas acabam subindo muito mais. Muito importante esse ponto, e eu vou usar aqui um termo que você usou em um conteúdo que dividiu comigo. Você falou sobre medidas de dumping da China em relação ao Brasil, caso o Brasil não sinalize que sim, que quer aderir a esse plano chinês da Rota da Seda. Explica pra gente, em outras palavras, seria uma espécie de penalidade ao Brasil, com mais tempo de espera dos navios a partir de inspeção ou inspeções sanitárias de surpresa, para que essa relação ela passe a ter algum tipo de pressão adicional para que o Brasil faça a sua adesão no fim das contas? Olha, a questão de penalidade, a gente já presenciou isso no passado, isso existe. Isso existe de 1000 formas diferentes, como foi no caso, por exemplo, do imbróglio, da demora em relação à aprovação ou não da Huawei como uma fornecedora do kit 5G lá atrás, durante o governo Bolsonaro. Agora, o governo chinês ele precisa, a certo ponto, praticar dumping, porque ele precisa manter a sua capacidade industrial estável para garantir um crescimento controlado, mesmo que não tenha a absorção dessa produção doméstica, por 1000 fatores diferentes, seja por questões da queda do setor imobiliário, entre outras coisas. Mas o governo chinês ele precisa manter uma linha de produção industrial. Se não vai ser absorvido internamente, isso tem que ser absorvido externamente. Para os países que fazem parte da Rota da Seda, fica mais fácil você redirecionar parte da sua produção para esses países. Para os países que não fazem parte da Rota da Seda, aí você tem que usar a técnica do dumping, sabendo que o país receptor desse dumping não vai também criticar muito assim por conta da dependência. Muito bem. Tiago, a gente passou boa parte da nossa conversa analisando a vinda do Xi Jinping e a pauta principal colocada aqui foi essa intenção dos chineses de que o Brasil deu sinal verde para adesão ao grande projeto de infraestrutura conhecido como Nova Rota da Seda. Você colocou implicações positivas e negativas. Gostaria ainda de cobrir 2 outros temas com você rapidamente. Compra de terras agrícolas por parte dos chineses, se há alguma intenção que pode avançar a discussão no Congresso Nacional sobre venda de terra para estrangeiro, uso de yuan nas transações comerciais, suprimindo a vantagem ou a passagem pelo dólar. Você acha que Xi Jinping vai sair daqui com quais temas na bagagem? O uso do yuan é muito importante porque isso é um objetivo macro do Partido Comunista Chinês, que é aumentar o uso do yuan no comércio internacional. Em outras palavras, diminuir a dependência do dólar. Agora, o dólar ele é e continuará sendo a principal moeda do mundo, onde todo mundo quer dólar, seja o comerciante, seja o empresário, seja o terrorista, seja o traficante, todo mundo opera em dólar. A tentativa de colocar o yuan como uma moeda também voltada para a internacionalização, isso depende muito mais de um ato forçoso do que necessariamente opcional. Então, o Xi Jinping pode oferecer, por exemplo, uma linha de descontos tarifários para produtos brasileiros se um percentual desses pagamentos puderem ser feitos em yuan, ou se o governo brasileiro estiver disposto a aumentar as suas reservas em yuan. Isso é uma tentativa que o Xi Jinping já vem fazendo em outros países. Em alguns países que têm as portas fechadas para o dólar, isso vem funcionando. Mas no caso do Brasil, temos que ver se isso funcionaria e como seria a receptividade pelo lado brasileiro. Tiago, último alerta, agro brasileiro precisa observar exatamente qual o tema da vinda do Xi Jinping aqui no Brasil. Mandatório, um tema, qual seria? Essa questão da compra de terras agrícolas eu acho que é muito importante, isso é um objetivo clássico e antigo dos chineses, eles pretendem fazer isso. E outro ponto importante é observar qual vai ser o humor do Xi Jinping ao final da reunião, porque esse humor ele pode determinar algum tipo, leve ou não, de retaliação, que poderiam ser o que eu mencionei antes, as inspeções sanitárias não programadas ou até demoras para os navios poderem ancorar em portos chineses. Tiago de Aragão, muito bom ouvi-lo e antecipar para a nossa audiência o que deve ser e qual deve ser o tom da visita do líder chinês Xi Jinping aqui ao Brasil. Volte sempre, Tiago de Aragão, que é diretor da Arco Advice. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Obrigada a você. E a consultoria Vale Agro revela que a vinda de Xi Jinping também pode confirmar a abertura de novos mercados para o agro brasileiro. Vamos conferir.
Em termos de expectativas do agro, há uma expectativa de abertura de novos mercados, entre eles o sorgo, o gergelim, a uva de mesa, todos eles elementos que já estão sendo negociados há algum tempo, e há uma expectativa de que agora essas negociações se concretizem e que os anúncios sejam feitos. Isso é muito bom para a agricultura brasileira, acaba diversificando as possibilidades de exportação que o Brasil tem, e isso pode enriquecer a nossa cesta exportadora. Então, são iniciativas interessantes. A uva é um produto de alto valor agregado, por exemplo, e tudo isso pode trazer bons resultados para o agro brasileiro e para as zonas rurais no Brasil. A gente vai continuar acompanhando, até porque uma comitiva brasileira esteve na China nos últimos dias e tem outras negociações acontecendo ao longo dessa edição. Nós voltamos a este assunto. E agora a gente vai até os Estados Unidos, ou melhor, vamos atualizar as pautas dos Estados Unidos que importam para o agro, porque o presidente eleito Donald Trump nomeou parte da equipe para o novo mandato. E analistas já projetam efeitos nos mercados agrícolas. Donald Trump já se encontrou com Biden para tratar do período de transição entre os governos. Ele começou a oficializar os principais nomes que vão compor a nova equipe. Defesa, eficiência governamental, meio ambiente, geopolítica são algumas das áreas que ele já indicou quem serão os seus braços direitos. Os principais nomes que se destacam, por exemplo, está o nome de Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governamental. Musk foi um importante apoiador de Trump durante a campanha. Outro destaque é para a escolha de Lee Zeldin para chefiar a Agência de Proteção Ambiental. Trump disse que o indicado vai tomar decisões de desregulamentação e que vai estabelecer novos padrões de revisão e manutenção ambiental. Na outra tela, a gente também vê uma série de outras indicações que aconteceram para áreas como a área de defesa dos Estados Unidos. Vamos tratar das novas indicações de Trump e os efeitos para o mercado agrícola com Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócio. Alê, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria falar contigo. Ale, diga pra gente, a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado gera preocupações no mercado em função da linha dura que ele deve assumir em relação à China? Como essa notícia já repercute? Sim, eu acredito que o Marco Rubio seja o primeiro passo do Donald Trump contra a China. O senador da Flórida ele já tem um longo histórico de atritos com a China. Ele já apoiou manifestações pró-democracia de Hong Kong em 2020, que ele rendeu ali restrições de visita ao país. Ele apoia questões como Taiwan também, a independência de Taiwan, e ele tem uma visão muito protecionista contra a China, contra a transferência de tecnologia, contra importações, inclusive, de bens de pequeno porte, de courier, lá para os Estados Unidos. Então, é uma linha dura, realmente deve estar preocupando ao setor exportador da China nesse momento. Você entende que, a partir dessa nomeação, Trump fez o primeiro movimento claro contra a China? Sim, eu acredito que sim. Eu tinha uma especulação no mercado que o Trump poderia estar se colocando numa posição de força durante a campanha eleitoral para tentar uma renovação do acordo comercial firmado em 2020. Mas a nomeação do Marco Rubio realmente mostra que ele está vindo para o jogo contra a China, vai tentar reduzir o fluxo comercial da China para os Estados Unidos, e ele levanta outras questões agora, como a própria empresa KTL, que é a maior fabricante de baterias do mundo, que tinha interesse em investir nos Estados Unidos. A administração do Joe Biden disse não, e agora acendeu uma chama de esperança para a empresa chinesa. Porém, o Marco Rubio é contra esse próprio investimento, já tentou colocar a empresa numa lista negra de investidores e exportadores para os Estados Unidos. Então, ele reacende um outro tipo de dúvida. Será que haverá o fomento ao investimento estrangeiro chinês também, mesmo sendo em indústria? Eu acho que é uma grande questão, ainda mais que o Elon Musk também está na equipe de Donald Trump, e ele tem um acordo e é o maior cliente hoje, a Tesla, de compras de baterias dessa empresa. Então, algumas novas dúvidas começam a surgir agora com as nomeações até o momento. O mercado agrícola já reage à nomeação de Rubio como um sinal de que a linha dura contra a China, a partir de aumento de tarifas, pode já marcar a primeira fase do governo no início de 2025?
Eu acredito que sim, ele traz um duplo desafio para o Brasil. De um lado, oportunidades, porque alguns produtos agrícolas do Brasil eles podem ganhar o mercado chinês, então nós poderemos aumentar as vendas, como soja, como milho, como açúcar, mas há outros setores que podem estar preocupados também, como é o setor do café, do açúcar branco, de carne bovina, onde os Estados Unidos é um grande comprador aqui de nosso país. Então, essas novas dúvidas, elas surgem junto com as dúvidas de será que haverá tarifações também, de maneira geral, como o Trump prometeu durante a campanha? E algo que ainda não chega a ser uma dúvida, mas traz uma pulguinha atrás da orelha nós tivemos um exemplo em 2020, se eu não estou enganado, com os Estados Unidos proibindo o Brasil de comprar cloreto de potássio de Belarus, após o Lukashenko ter prendido 2 jornalistas que estavam indo à Lituânia. Será que o Marco Rubio terá uma postura semelhante a este fato de 2020, forçando outros países a reduzirem compras, a reduzirem o comércio bilateral com a China? Acho que isso ainda começa a entrar no radar, na verdade, a partir de agora. Você fala sobre 2 aspectos, dessa nova guerra comercial que dá sinais de que marcará 2025 no governo Trump. Um aspecto é uma taxação que pode chegar a 60% sobre produtos chineses. Outro aspecto são as taxas contra outros países, aí incluiria, por exemplo, o Brasil. É possível que o governo Trump decida, neste 2025, apenas taxar a China e não taxar os demais parceiros comerciais num primeiro momento de governo? Eu acredito que talvez nem a China ele já venha com tarifações de 60%, porque a equipe econômica dele ia precisar fazer um estudo sobre o impacto inflacionário no país. Porque alguns produtos os Estados Unidos ainda não têm a capacidade de produzir em seu solo. Então ele precisará continuar importando. Esse processo de readequação desse trade flow, desse fluxo comercial, ele deve levar a algum tempo. Então talvez as medidas elas comecem a focar em alguns produtos pontuais e ele vai expandindo conforme o tempo vai passando e não aconteça alguma negociação de cooperação como aconteceu em 2020. Então, setores como o de energia, eles acabam ficando preocupados, principalmente o setor de gás natural, que possui contratos de longo prazo com compradores chineses. O mercado de petróleo também começa a ficar um pouco mais apreensivo, porque podem haver retaliações nas importações chinesas de petróleo norte-americano. Isso poderia causar uma queda nos preços internacionais, com uma oferta maior de petróleo. Fertilizantes, a China é um grande exportador de fertilizantes para o próprio Estados Unidos e janeiro, fevereiro é momento de compra do país para o plantio da próxima temporada. Então isso deve ser um processo gradual e não chegar já ali no dia 20, 21 de janeiro, o Trump já começar a anunciar essas tarifações excessivas contra qualquer outro país, mesmo contra a China. Ale, o mercado se antecipa. Se há uma possibilidade dessas tarifas começarem a ocorrer, a gente já vê um aumento de demanda, por exemplo, para grãos do Brasil, para uma tentativa, por exemplo, de tentar ampliar estoques ou garantir compra antecipada num cenário em que 2025 pode sim ser marcado por novas taxas, quando você diz que o Trump já fez o primeiro movimento contra a China? Sim, na verdade a China ela já fez esse movimento já no passado. Ela tem um volume de compras no Brasil agora para a soja do ano que vem num volume maior do que a média. Hoje o Brasil tem vendido ali em torno de 42, 43 milhões de toneladas. Metade desse volume já é para a China. Então é um volume ali de 5, 6 milhões de toneladas acima da média do que a China compra por aqui. Então a cobertura para março, por exemplo, ela já está feita. Para abril já uma grande parte já foi realizada também. E ela antecipou algumas compras nos Estados Unidos, principalmente para embarques mais curtos pelos portos do Pacífico, para que essa soja chegue no país antes do dia 20 de janeiro, quando o Trump assume, ele pode, ali ele tem o poder da caneta para assinar qualquer medida de proteção ali do mercado norte-americano. Mas ficou uma lacuna agora para a cobertura entre dezembro e janeiro. E a dúvida é se a China vai antecipar compras, vai continuar comprando nos Estados Unidos, mesmo com um dólar no mercado internacional muito alto, ou vai usar os grandes estoques que ela formou, esperando a chegada da safra brasileira e comprar aqui no Brasil com maior intensidade a partir de fevereiro. Muito bem, para a gente fechar, Musk agora estará no governo Trump. Algum incentivo para conectividade, internet, ganhos de competitividade para os agricultores norte-americanos que podem gerar impactos colaterais ao Brasil, ou um outro aspecto que você queira destacar para a gente fechar a nossa conversa sobre essa nova era que já começou?
Sim, o Elon Musk, na verdade, a gente já imaginava que ele poderia entrar no governo norte-americano porque foi um grande apoiador do Trump, usou a sua força no Twitter, no X, ali para angariar votos para o republicano, e agora ele está num departamento novo, Departamento de Eficiência Governamental, promete passar o facão nos cortes em gastos norte-americanos, né, uma economia que eles estimam em 2 trilhões, e o Elon Musk, a gente sabe, é um visionário, ele tem uma das maiores empresas do mundo de alta tecnologia, e como também o Lee, ele está assumindo a EPA, o Departamento Ambiental dos Estados Unidos, ele pode desregulamentar o setor, facilitando tecnologias voltados para o uso de combustíveis fósseis, para mais facilidade na obtenção de licenças ambientais, e o Elon Musk pode se beneficiar disso. A minha dúvida é com relação justamente a como que o Musk irá fazer esses investimentos, porque o grande parceiro dele é justamente a KTL. E vai haver esse atrito da KTL com o Marco Rubio, e isso pode frustrar, mesmo que parcialmente, algum plano que o Musk tenha no avanço de inteligência artificial, de conectividade, porque ele depende dessa tecnologia chinesa para colocar os seus produtos em comercialização. Então, essa dúvida eu ainda tenho, mas para o mercado norte-americano, pelo menos a genialidade do Elon Musk pode ser muito positiva, inclusive para o agronegócio. Ale Delara, muito obrigada por trazer toda a sua análise nesta primeira semana pós-eleito o Trump e todas essas mudanças que já começaram. Ale Delara, diretor da Pine Agronegócio, volte sempre, até a próxima. Ok, obrigado, Kellen, até mais. Até. E depois do intervalo, você vai ver que com um laninha fraco, outros fenômenos devem influenciar as safras de verão e inverno no Brasil. Algumas regiões podem acumular até 600 milímetros de chuva em apenas um mês. E você vai ver também um painel completo com projeções de preço para soja, para milho e fertilizante. Eu aguardo você. Que tal reduzir seus gastos com energia elétrica, ainda mais no período atual de tarifa mais elevada? Agora, imagina também ter a liberdade de escolher o fornecedor, o tipo de energia e ainda negociar o preço, o volume de energia adquirida e o prazo para o pagamento. Bem-vindo ao Mercado Livre de Energia, uma nova forma de contratar energia elétrica. Se sua empresa gasta mais de R$9 mil mensais na conta de luz, fique sabendo que você pode ser elegível para economizar até 40% na sua fatura, fazendo a migração para o Mercado Livre de Energia. E se você for produtor rural, por exemplo, você pode equilibrar os desafios crescentes de consumo do setor, fazendo a migração usando apenas o CPF. No Mercado Livre de Energia, você tem autonomia para escolher o fornecedor de energia e sabe o quanto vai pagar por mês. É só escolher e negociar com uma geradora ou comercializadora privada de energia, como a ENGIE, que é líder na geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no Mercado Livre de Energia no país. Com a ENGIE, sua empresa tem fornecimento garantido, previsibilidade de custos, consumo de energia renovável e muito mais. Tudo isso sem comprometer a qualidade da energia fornecida ao seu negócio, tornando mais competitivo e sustentável. Então, se sua empresa tiver um gasto de energia elétrica superior a R$9 mil, é só solicitar a migração com a ENGIE em apenas 4 passos e economizar até 40% da sua conta de luz. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a ENGIE. Acesse engie.com.br/Mercado Livre, faça uma simulação de economia e conheça nossos produtos. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus.
Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá, galera. Aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Chegou o BYD Shark. A primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. A Engie gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A Engie gera, seu negócio gira. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Uma comitiva composta por parlamentares e representantes do agro brasileiro esteve na China nesta semana. O grupo quer que biotecnologias aprovadas para o uso aqui no Brasil também sejam autorizadas automaticamente lá no país asiático. Atualmente, a liberação ocorre primeiro no Brasil para depois ser aprovada na China. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo revela que, por conta desse descasamento no tempo das liberações, o tempo de espera para a China aprovar a biotecnologia pode chegar até 5 anos. Por isso, muitas empresas acabam não lançando antes sementes mais tecnológicas aqui para os agricultores brasileiros e há riscos envolvidos também para as exportações. Por isso, a gente chamou o Glauber Silveira, que é diretor executivo da Abramilho, que é a Associação dos Produtores de Milho e Sorgo, que acabou de chegar da China. Glauber, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Um prazer. Obrigada a você pela companhia e diga pra gente qual é o saldo dessa comitiva de vocês. Vocês estiveram com várias lideranças chinesas, conseguiram fechar um acordo, um protocolo sanitário para que essas liberações no uso de biotecnologia de sementes no Brasil aconteça paralelamente ao que acontece lá na China? Olha, Kelly, evoluiu muito bem isso aí. A gente teve um workshop lá, inclusive com várias entidades, membros do governo, e sim, foi deixado muito claro essa intenção, essa positividade de fazer. O Brasil, por exemplo, já tem um protocolo, um acordo, no caso, feito com a Argentina. Então, a gente estuda como é que é a aprovação num país, estuda como é que é a aprovação no outro. No caso da Argentina, a gente já tem isso, né? E o que a gente propôs é fazer a mesma coisa com a China. Porque o que acontece hoje? Hoje você libera, quando você primeiro faz o teste no Brasil, aprova-se na TTNBio no Brasil, após aprovado aqui, você começa a submeter a aprovação na China. Então, isso leva muito tempo. O que a gente espera é realmente agora poder começar a aprovação da biotecnologia aqui, que também seja ao mesmo tempo seja lá. E
Então, você tem um sincronismo, né, de aprovações, o que é muito positivo, porque hoje você tem um assincronismo. Mas a China deu sinais de que quer aderir a essa sugestão feita pelo Brasil? A China deu. Digo assim, a China que eu falo é quando você conversa, por exemplo, com o POF, quando você conversa com a universidade, quando você conversa, por exemplo, com entidades de sementes lá, quando você tem unidades de pesquisa, eles querem. Agora a questão toda agora é o governo. A gente tem que conversar, acertar isso com o governo, que é ele quem manda. Mas, de uma certa forma, tinha membros da CTNBio que, inclusive, deram um ok, falaram da importância e falaram, inclusive, que o Brasil é até mais rigoroso do que eles. O Xi Jinping estará no Brasil na próxima semana. Há alguma agenda da Frente Parlamentar da Agropecuária com o governo chinês para que essa iniciativa que partiu de universidades, entidades privadas, associações, seja convertida em uma proposta efetiva para o governo chinês acatar ou não? Sim, a gente já tem uma expectativa que seja alguma coisa. Uma das coisas, por exemplo, é a questão do sorgo, mas o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, que está cuidando disso. Então, a gente tem, por exemplo, pedidos lá, nós, inclusive, não pedimos só a biotecnologia, pedimos sobre o sorgo, conversamos muito sobre o sorgo, a liberação de sorgo para a China, que é importante. Falamos também sobre o DDG, né, que é o produto que sai do etanol, também para ser liberado, também exportação para lá. Então, o ministro Carlos Fávaro vai tocar, na verdade, o vice-presidente Alckmin vai tocar, né, nessa agenda com o presidente da China, no caso, essa agenda também de sincronismo. Agora, na sua expectativa, hoje o Brasil corre risco de ter cargas de milho bloqueadas na China em função de o uso de uma tecnologia que já é aprovada para sementes aqui no Brasil, chegar na China, ela não está aprovada lá e essa carga ter que voltar. A gente está próximo disso acontecer? É um risco muito claro, viu, Kelly? Porque realmente não há nenhuma lei que proíba o produtor ou a empresa de ser proibido de vender. Então, você pode vender para o produtor brasileiro. O que tem acontecido é que as grandes empresas, elas têm tido juízo, né, de não fazer isso. E o que eu quero trazer uma notícia muito interessante para você, Kelly, essa é realmente exclusiva para você, é que, na verdade, lá todo mundo falou que prefere o milho brasileiro. O milho brasileiro ele é mais duro, mais denso, e eles têm uma preferência, que apesar de a gente ter 2 anos só exportando para eles querem fazer uma pressão muito grande pelas aprovações, sincronismo, porque o milho brasileiro ele realmente é superior a de outros países. Isso foi uma notícia para a gente fantástica e maravilhosa. É muito bem lembrado, até porque o Brasil há pouco começou a exportar milho para a China. Os Estados Unidos e a China podem entrar em uma nova guerra comercial e a China precisará mais do milho brasileiro, o que também abre uma possibilidade para a negociação dessa pauta de biotecnologia que vocês foram lá na China pleitear. Glauber Silveira, agradeço por trazer as novidades dessa comitiva. Volte sempre. Bom trabalho a você na Abra Milho. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima. E a Agência Climática dos Estados Unidos manteve a projeção de influência do Laninha, mas disse que o fenômeno terá fraca duração e será mais curto que outros episódios históricos. A NOAA, que é essa agência do clima americana, informou ainda que um Laninha fraco significa que há uma menor chance do clima no verão, aqui no hemisfério sul, ser impactado. Para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro, a probabilidade de ocorrência do Laninha, sinalizado nas barras em azul, está acima de 70%. Mas veja que essa probabilidade de ocorrência diminui ao longo dos meses. E entre fevereiro e abril de 2025, já há uma condição prevista de neutralidade climática, ou seja, sem o Laninha. Se o Laninha vai ser fraco, que outros fenômenos vão impactar a safra verão e safra inverno? Para tratar disso, a gente recebe Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Eu que agradeço, é sempre uma honra e um grande prazer estar aqui com você. Obrigada, Marco. Conta pra gente, com o Laninha fraco, outros fenômenos vão influenciar a condição climática para a safra de verão e inverno do Brasil? Se sim, quais são eles? Como vai ser essa influência? Olha, Kellen, realmente a Laninha está demorando para vir, né? Já estamos aí quase finalizando o ano e a Laninha ainda nem caras deu ainda, apesar do Oceano Pacífico estar realmente um pouco mais frio, mas outros fatores como o aquecimento das águas do Atlântico e outros fatores também estão pesando mais do que propriamente a própria Laninha.
né? E isso vai trazer uma influência bastante grande aí para tanto o regime de chuvas quanto de temperaturas ao longo da safra 24-25. Interessante, você falou que vai trazer influência tanto para o regime de chuva quanto para as temperaturas. Inclusive, você fez um alerta para a gente que algumas regiões do Brasil podem receber até 600 milímetros de chuva em um único mês. Isso parece ser bastante acima da média que a gente vê. Conta para a gente que regiões... Bem acima da média. É, bem acima da média. Que regiões que vão passar por essa situação? Olha, Kellen, o que nós estamos vendo é que assim, a primavera ainda continua com chuvas, como está acontecendo agora, né? Frentes frias passando regularmente e trazendo chuvas. Horas um pouco mais regulares, horas um pouco menos, mas acho que o grande problema dessa safra é com excesso de chuvas. No ano passado nós tivemos problemas com falta de chuvas e temperaturas elevadas, né, na safra 23-24. Para a safra 24-25 é o oposto. Chuvas em excesso, principalmente nas regiões do Sudeste, Centro-Oeste e também das regiões mais norte, como Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, podem receber altíssimos volumes de chuvas. E, por outro lado, são as temperaturas só que baixas esse ano, né? Veja o que está acontecendo essa semana. Nós tivemos uma onda de frio chegando, uma massa de ar polar que levou ao declínio das temperaturas no meio da semana. Isso porque nós estamos falando já no meio de novembro, né? Então, realmente, é um ano totalmente diferente do que foi a safra passada. Então, você já deu uma pista de quais são as regiões que vão receber até 600 milímetros acumulados em um mês. Vamos mostrar nos mapas essa projeção a partir de dezembro. Dezembro na tela, arte, para você nos chamar a atenção. Qual é o principal ponto que a gente precisa prestar atenção para dezembro, Marco? Olha, se você olhar dezembro, essas manchas vermelhas, mas indo para o roxo, são chuvas bem acima da média, né? Então, e onde elas estão concentradas? Bem na faixa central, compreendendo aí o Sudeste e partes do Centro-Oeste. No entanto, os dois grandes extremos, tanto o Sul quanto as regiões mais norte, ainda continuarão recebendo chuvas mais rápido, porém as frentes frias vão ficar mais estacionadas sobre essa faixa. E no mapa, né, no outro lado, você vai ver aí temperaturas abaixo da média, né, onde tá essas manchas mais azuladas. Ou seja, isso só indica maior nebulosidade, maior presença de frentes frias e dias mais chuvosos, né? Importante esse então, alerta. Isso é uma preocupação. E dezembro vai manter essa chuva e janeiro vai continuar assim? Pode continuar, Marco. A gente vai colocar o mapa e você continua a sua análise. Olha, janeiro piora a situação, né? Se você olhar, aí já começa a aparecer até manchas roxeadas, que são excesso de chuvas e temperaturas ainda mais baixas. E com o andamento do plantio da soja agora, ele ficou muito concentrado tanto para o final de janeiro e principalmente para o mês de fevereiro. Então esse excesso de chuvas em janeiro, e aí está mostrando nesse mapa, não ilustra, mas dos 31 dias de janeiro pode chover acima de 20 dias. Ou seja, é muita chuva e principalmente tempo muito nublado. Isso pode afetar enchimento de grãos. Então os grãos podem estar bonitos, lindos, mas com peso menores, ou seja, com menor produtividade nessas regiões por conta de luminosidade. Essas regiões que você está chamando a atenção que vão ter bastante chuvas, algumas vão chegar até 600 milímetros de chuva. Isso vai ser em qual estado brasileiro? Olha, se você pegar, são onde estão essas manchas roxas, que é o Mato Grosso, Goiás e partes ali da região do Pará. Ou seja, quase, se você pegar Mato Grosso e Goiás, você tem aí no mínimo 30% da safra brasileira, né? Lógico. Então, Kellen, realmente, essa foi a nossa grande preocupação desde o começo, quando a gente falava, como a gente falou, né, os nossos clientes, nas palestras, e até aqui com você, né, que a gente sempre comentou que a nossa grande preocupação não era com a primavera, apesar das chuvas chegarem tarde esse ano, como aconteceu, e o plantio ser um pouquinho mais tarde, mas o poder
do produtor é tão grande, né, de plantio, que já está até bem acima do que foi o ano passado. Só que a nossa grande preocupação era com o verão, por conta do excesso de dias chuvosos e também o alto volume concentrado na colheita, porque olha o mês de fevereiro. Pois é, a gente vai chegar em fevereiro, eu vou pedir para o pessoal já colocar na tela e aí a nossa audiência vai observar os mapas enquanto eu faço uma pergunta a você, Marco. A Conab está projetando uma safra recorde, com cerca de 166 milhões de toneladas de soja. Consultorias privadas também projetam safras, inclusive, superiores a 170. Vão começar a revisar o número em função desse excesso de chuva que vai quebrar a safra ou não? Vai ter muita chuva, mas não chega a ter uma quebra de safra. Kelly, eu acho que o grande problema não vai ter quebra de safra. O excesso de chuvas não chega a quebrar safra. É diferente quando você tem uma grande seca, como aconteceu ano passado, ou como aconteceu exatamente há 2 anos atrás, então 3 safras atrás no sul do Brasil. Tá? O que prejudica é a qualidade do grão. Então, muito produtor pode ter grão avariado, uma quantidade maior de grão avariado. Só que quando isso vai para o armazém, vai secar, a soja está lá. Ele não deixa de colher, ele não deixa de ter a soja. Então, falar que vai ter uma revisão, eu acho muito prematuro ainda. Então, falar que vai ter uma quebra de safra, eu acho muito prematuro ainda falar isso. Tá? Mas o que eu acho que o grande problema que essas chuvas vão trazer muitos transtornos. Porque você imagina, 80% do Mato Grosso, do Goiás, de Minas vão ser colhidos, né, dessa soja vai ser colhido em pleno mês de fevereiro. Fevereiro que está na tela, né? E aí você chama a nossa atenção. Exatamente. Aí você pega 10 dias chovendo, você imagina o caos logístico que isso pode trazer. Levar os caminhões para os armazéns, secar essa soja. Então isso começa a trazer mais problemas logísticos, e aí, lógico, no bolso do produtor, por causa de soja variada, do que propriamente para a produção. Marco, para a gente fechar, o alerta está bastante claro, um laninha fraco, meses de dezembro, janeiro, fevereiro, com chuvas acima da média em várias regiões. Mostra para a gente o que a gente vai ter para a segunda safra de milho, então. Fevereiro, março, abril, maio, a gente vai passar a sequência de mapas e eu peço que você dê a palavra-chave para cada um deles. Temos o março na tela. Olha, março continua chovendo bem em todo o Brasil, principalmente nas regiões mais norte. Se fevereiro vai ser chuvoso, Mato Grosso, Goiás, Minas, a tendência é de que em março essas chuvas subam um pouquinho, então começa a chover nas regiões da Bahia, do Tocantins, do Piauí, então isso pode trazer também transtornos para a colheita por lá. Tá? E aí, olha as temperaturas, né? Temperaturas bem abaixo da média, indicando aí vários dias consecutivos com tempo nublado e com chuvoso, né? Vamos para abril. Abril, essa condição que você chama a atenção é qual? Aí que tá. Se vai ter alguns problemas na colheita da soja, consequentemente, problemas no plantio do milho, né? Segunda safra. Então, o milho pode ser plantado um pouco mais tardiamente esse ano, por conta dessas chuvas de fevereiro. E isso vai demandar muitas chuvas, né? Vai ter que chover muito bem, tanto na segunda quinzena de abril, quanto maio. Para nós, uma laninha muito fraca, isso pode fazer com que as chuvas não estendam tanto no mês de abril. E podemos ter um corte de chuvas muito semelhante ao que tivemos esse ano. Porém, Isso é um ponto. Porém, que é diferentemente do ano passado, se sua produção puder colocar o mapa de maio... Maio na tela, gente. Maio. Está dando chuvas. Então, o que nós estamos vendo? Que há uma possibilidade muito grande desse ano das chuvas ocorrerem também em maio. Então, dificilmente, ao longo do outono de 25, teremos a mesma seca que nós tivemos esse ano. Então, é bem provável que tanto maio quanto até mesmo junho tenhamos algumas chuvas. Vai ser bom para o milho? Provavelmente sim, mas vai depender muito da época de plantio da cultura. Mas que o abril vai trazer alguns
sustos, isso vai, viu, Kelly? Marco, muito obrigada por trazer esse nível de detalhamento para a nossa audiência aqui na Jovem Pan News, todos interessadíssimos nas condições climáticas. Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, volte sempre. Eu que agradeço, é sempre uma honra e conte sempre com a gente. Obrigada, igualmente, até a próxima. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicou que a safra 24-25 de grãos, que começou a ser plantada, deverá atingir 322 milhões de toneladas. A projeção representa um aumento de 8,5%. O motivo para esse otimismo é um aumento de área plantada e também uma expectativa de melhora na produtividade média das lavouras. A soja tem projeção de safra recorde, com 166 milhões de toneladas, aumento de 12,5% em relação à temporada anterior. Já a produção total de milho no Brasil é indicada em 119,8 milhões de toneladas, uma alta de 3,6%. E agora a gente vai para um painel para analisar as tendências dos mercados de soja, de milho e também de fertilizantes. Para essa conversa, quero receber Vlamir Brandalize, que é analista de mercado da Brandalize Consulting, e também Marcelo Melo, que é head de fertilizantes da StoneX. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar conosco. Começo com você, Vlamir. Diga pra gente, preço da soja está no pico e daqui para diante, à medida que os grãos do Brasil, safra recorde prevista pela Conab, forem entrando, o preço vai cedendo ou não? Com a nova guerra comercial, o destino do preço do Brasil é para cima? Olha, Kelly, obrigado pelo convite. Em princípio, se esperava uma presença um pouco mais agressiva já na sequência, com China atuando. E o que a gente vê já passado uma semana da eleição aí, os chineses parecem que estão bem cautelosos. Eu acredito que o ambiente está mais favorável para os chineses em função dessa safra aí, a própria Conab já montando uma safra acima de 166 milhões de toneladas. A área que a Conab está estimando é uma área de 47 milhões e pouco, é uma área gigantesca. Então, se o clima seguir como está, é bem provável que a safra seja ainda maior do que está sendo projetada. Isso dá um conforto para o cliente, para o comprador. Eu acredito que o ambiente do momento, analisando esse momento, nós estamos talvez no pico das cotações e provavelmente passando aí para frente, entrando em dezembro, nós poderemos ter uma pressão negativa nos prêmios também, porque o excesso de oferta e principalmente porque nós estamos com a safra concentrada em praticamente 4 semanas, em função do atraso das chuvas, nós vamos ter ali no final de fevereiro e o mês de março 130, 120 milhões de toneladas chegando ao mesmo tempo, que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. E nós estamos com os mesmos portos, as mesmas rodovias, a mesma infraestrutura, e certamente isso vai prejudicar o produtor. E o produtor tem que se preparar que talvez lá nesse momento ele vai ter 15, 20 reais a menos de cotação da soja do que está hoje. Caramba, então é importante que o Vlamir já começa destacando para a gente que ele tem a percepção que estamos vivendo o pico de preço de soja da safra 24-25 e que há sinais de que nos primeiros meses de 25 o preço pode ceder até R$15 por saco, ou seja, é bastante. Pega o carona nisso que o Vlamir acabou de falar e transfiro para você, Marcelo Melo, que é especialista em fertilizante. Diante deste cenário que temos hoje, seus clientes já estão fechando adubo para a safra 25-26, ou seja, aquela que ainda está começando a ser planejada? Esse fenômeno já está acontecendo? Está sim, começa principalmente com o potássio, O potássio está num preço muito atrativo, é o preço mais baixo desde 2021 e possivelmente não vai cair mais no curto prazo. E exatamente como a soja, se você acreditar que a soja tem uma chance de cair, a menos que haja uma quebra muito grande, vamos esperar que essa quebra não seja no Brasil, fazer um barter trade de potássio para o plantio da safra 25-26, lá a partir de setembro, outubro, é uma ótima estratégia. E ela começa a ganhar corpo no Mato Grosso agora, isso aí. É um volume bastante alto de agricultores que já perceberam essa oportunidade ou é um movimento ainda tímido, mas que você entende que vale a pena observar com atenção? O movimento, eu diria que ele não é um movimento muito forte, não está ocorrendo o tempo todo, mas ele começa a ocorrer, nós temos vários clientes que já têm conversado sobre isso,
E eu acho que é muito importante porque ele sai do risco da soja, né? Eu não vejo o potássio como um grande risco de alta, né? Até recentemente, esse fim de semana, o Lukashenko, da Bielorrússia, sugeriu que se a Rússia também aceitasse, ele cortaria 10%. Então, Rússia e Bielorrússia cortando 10% da produção de potássio, eu acredito que esse número não é suficiente para fazer o potássio subir mais do que 10%, que seriam uns $30. Mas eu duvido que os canadenses fossem acompanhar. Eu tenho dúvidas quanto a isso, por conta da entrada de um player muito grande daqui a 1 ano e 9 meses, que é a BHP. Muito bem. Então, não sei se estrategicamente faz sentido fazer os preços subirem já. E, de qualquer maneira, eu acho que você sai do risco da soja. Então, você protege o potássio num preço muito bom, sai do risco da soja. Acho que faz muito sentido. Muito bem. Esse trade. Marcelo, interessante que a gente está falando de 25, 26. Aí, Wlamir, eu volto para você agora para a safra 24, 25 e de milho. Você já deu a sua primeira percepção sobre formação de preço de soja. Todo mundo que já plantou soja e vai semear a segunda safra de milho está fazendo cálculo, porque o preço do milho também subiu, mas tem muito adubo para fechar. O Marcelo vai trazer disso para a gente. O preço do milho também está no pico ou aí não, a história é diferente? Qual é a tendência? Olha, Kelly, o milho é diferente, né? Porque o milho, se a gente olhar o próprio USDA aí no relatório da sexta-feira, ele já trouxe um déficit mundial aí entre a produção e o consumo de 10 milhões de toneladas. E eu acredito que o déficit real vai ser 20 milhões. Porque ele ainda não computou a Argentina, por exemplo, que a Argentina está reduzindo quase 2 milhões de hectares de milho em função da cigarrinha. E isso também não é bom para nós com relação à soja, né? Porque ele está tirando parte do milho e vai plantar mais soja. Então a oferta de soja vai ser bem maior do que talvez o próprio USDA está apontando aí. Então, no caso do milho, os fundamentos são bons. E no mercado brasileiro, mesmo que a Conab esteja certa aí, que a gente colha 120 milhões de toneladas, arredondando, nós estamos tendo recorde histórico de demanda interna de milho para ração, recorde histórico sendo usado para etanol, e a exportação que é milho. Então, essa guerra comercial com a China é o maior importador mundial de milho, vai trazer a China para o nosso mercado também. Então, no caso do milho, mesmo tendo uma relação de troca, né, que o produtor hoje, que nem falando em fertilizante, em insumos, a moeda dele é milho, a moeda dele é soja. Então, ele tem que ver aí, para não querer correr lá na boca do plantio, e daí enfrentar um mercado talvez não tenha. Nós temos um problema de navios para transportar, tem logística, as empresas, nesse último ano aí de fertilizantes, todas tiveram prejuízos, então nenhuma está comprando antecipado, para depois tentar vender, ela está fazendo operações casadas, então o produtor tem que se preparar antecipado. Por quê? Porque eu acredito que o milho vai ter um ano bom. E eu acredito que o milho, provavelmente, a rentabilidade do milho, se a condição de clima for normal, ela vai ser maior que a soja. Então é por isso que o produtor tem que se preparar mais cedo para não chegar na hora e talvez ter dificuldade de comprar os insumos, né? E principalmente fertilizante, que é muito importante. Né? Muito bem. Então, o Wlamir está dizendo para a gente que vê uma tendência baixista para a soja, como ele colocou na primeira rodada, e uma tendência altista para o milho. Aí eu pego essas suas avaliações, Wlamir, e deposito aqui na conta do Marcelo. Marcelo, se a perspectiva é do preço do milho subir mais, tem muito agricultor ainda aguardando para fechar o insumo para tentar uma relação melhor de troca. Na prática, o que eu estou te perguntando é, a compra do fertilizante para a safra de milho de inverno está atrasado em relação à média histórica? Olha, na verdade, então, nós realizamos essa pesquisa a cada 3 meses e começamos a de novembro agora, foi na sexta-feira passada. Então, nós estamos ainda muito no início. O que nós já estamos vendo é que o Brasil como um todo já comprou 34% das necessidades para o primeiro semestre, que na maior parte é a safrinha, e o Centro-Oeste comprou 43%, aí é em cheio a safrinha, né? Mas isso aí está um pouquinho só acima da situação que nós estávamos no ano passado. O ano passado, em novembro de 2023, o Brasil tinha comprado 31%, agora estamos com 34%. E o Centro-Oeste tinha comprado 41%, estamos com 43%. Os números eu acho que podem subir, porque nós temos ainda mais uns 10 dias de pesquisa. Acredito que os números vão subir, mas não vão mudar já muito desse patamar, né? Talvez vamos a 46, 47, alguma coisa do tipo.
E, de fato, há um certo atraso, não diria atraso, mas no passado, nas últimas safras, até 2022, estava se antecipando muito as compras. E desde 2022, isso tem sido regularizado sem uma antecipação tão grande. Mas eu concordo que o momento é importante comprar, porque as misturadoras sofreram muito, os grandes importadores sofreram muito, perderam muito dinheiro. Então é importante ele comprar agora, está na hora. Dependendo do local que ele está no Brasil, se é Mato Grosso, que é o mais importante, ele tem que sair já, porque senão ele vai ter problema de logística para receber, né? Porque lá o plantio vai ser um pouquinho mais cedo mesmo, né, do milho também. Em outras áreas que vão ter um plantio de milho, né, um pouco mais para frente, aí ele pode esperar um pouco, porque o nitrogênio vai cair. O nitrogênio está num preço, está agora a 350, já esteve a 380, mas ele vai cair mais. Se esperar algumas semanas, até começo de dezembro, meados de dezembro, o nitrogênio pode chegar a 320, 310. Mas ele não pode comprometer a logística. A logística vem antes do preço. Isso é essencial ele fazer isso. Muito bem. Agora volto para você, Wlamir, diante disso que o Marcelo nos diz, ou seja, ele traz números inéditos da pesquisa, mas fala, presta atenção, tem oportunidade de mercado, mas não pode perder a oportunidade e o timing logístico. Eu volto para você, Wlamir, para a gente resgatar uma questão sobre guerra comercial. Você apontou que a guerra comercial entre China e Estados Unidos, numa nova era Trump, deve favorecer o aumento de compra da China para o milho brasileiro, e isso é um fator altista para o milho, na sua avaliação, mas não chega a ser um fator altista para a soja, porque os fundamentos da soja, ou seja, a oferta de soja, inibiria altas maiores de preço. Essa é a diferença que você está vendo do mesmo fator, guerra comercial, impactando de um lado a soja e de outro lado o milho, de maneiras diversas? Exatamente. Com relação à soja, então, se o Brasil colher uma safra dentro da normalidade, que provavelmente vai caminhar por causa do clima, né? Nós provavelmente poderemos ter uma safra mundial de 430 milhões de toneladas. E o consumo previsto é 410. Então, nós vamos ter um avanço dos estoques. E isso a gente tem que se colocar do lado do comprador, né? O comprador vai precisar comprar soja, vai precisar comprar milho. O que ele vai dar preferência e comprar e pressionar? O milho já mostra um déficit de 10 milhões de toneladas e pode chegar a 20 ou mais. Então, e a China, com a guerra comercial, ela vai trabalhar com estoques maiores, porque certamente ele sabe que Trump, ele hoje, além dele prometer que vem com a guerra comercial, ele está muito bem calçado nos Estados Unidos com as duas casas, né? Câmara de Deputados, Senado. Então, ele tem argumentos. E automaticamente eu acredito que dentro dos Estados Unidos, para ele estimular a economia, o Trump vai sentir que vai ter dificuldade da exportação por se taxar para a China. Mas automaticamente ele tem dentro um argumento que é a mistura maior de etanol na gasolina, que já é um projeto desde o Bush, que veio sendo feito e não evoluiu como era o projeto inicial, e agora ele teria essa condição de misturar um pouco mais de etanol, usar mais milho americano para etanol e automaticamente agradar uma parte até ambiental ali do Congresso, para ele tirar esse peso do produtor americano, que seria um peso negativo na guerra comercial, e automaticamente ele libera o Brasil em meio líder, né? Porque a Ucrânia, como sempre foi o segundo exportador mundial, com a guerra e tudo, ela não conseguiu mais, ela vai continuar ainda pequena. E aí nós levamos a vantagem em cima desse momento, sim, justamente pela essa guerra comercial e todos os membros aí, a China tendo obrigação de comprar mais rápido o milho, porque o milho vai estar mais escasso, e a soja não tem tempo, né? Perfeito, muito claro. Para a gente fechar, Marcelo, a sua equipe preparou 3 artes e eu vou pedir para você passar rapidamente por elas para a gente, com a relação entre a ureia e o milho, o MAP e o milho e o KCl e o milho. Vamos colocar na tela? Então, em primeiro lugar, arte, ureia e milho. Marcelo, qual é a situação hoje? O que você indica para a nossa audiência? Então, ureia para o milho, ela está na média dos últimos 5 anos, tá? Então, ela não é uma relação
ultra atrativa, mas ela não é uma relação ruim. E, de novo, eu diria que o importante agora, o preço da ureia tende a cair, do sulfato de amônio, inclusive, que está roubando muita mercado da ureia, também tende a cair. Tem muito produto entrando no Brasil, os line-ups estão muito altos. Mas ele tem um problema de logística, então a logística tem que prevalecer. Isso é com relação à ureia. Você quer passar outra? Vamos para a próxima, MAP e milho. Vamos colocar na tela, gente. MAP e milho, já passamos por ureia e milho, dados atualizados da StoneX na tela. Pois é, o MAP, nós estamos no sentido contrário. O preço do MAP está forte, está caro. Então, mesmo para o milho, que está num preço comparativamente à soja melhor, né, do que a da soja, a relação de troca ela está pior que a do ano passado. Você vê aí, nós estamos nas 30% piores relações de troca para o MAP. Contudo, é o mesmo problema da ureia, né? Depende de onde está, a logística tem que prevalecer. E quem vai ajudar é o terceiro gráfico do potássio, porque a relação está muito atrativa. Vamos colocar na tela para a gente amarrar esses 3 pontos. A produção coloca na tela, o Marcelo finaliza para a gente. Pode continuar, Marcelo. Então, a relação de troca do potássio está basicamente nas 30% melhores relações dos últimos 5 anos. Então, ela é muito atrativa, é muito bom, e isso ajuda o produtor agrícola a conviver com o preço de fósforo, que de fato está mais apertado no mercado internacional, a um preço mais alto. Muito bem, quero agradecer. Obrigada à nossa equipe que colocou as artes e obrigada a você, Wlamir Brandalize, por estar conosco nesse feriadão aqui no Brasil, trazendo as atualizações de mercado de soja e milho para a nossa audiência. Volte sempre, Brandalize, obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Marcelo Melo, Head de Fertilizantes da StoneX Brasil. Obrigada pela companhia. Volte sempre também. Eu que agradeço. É um prazer a oportunidade. Obrigada. A gente que agradece. Até. Tchau. E as importações de lácteos pelo Brasil seguem aquecidas. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que o Brasil importou em outubro 203 milhões de litros em equivalente leite, aumento de quase 14% ante o mesmo mês anterior. Com isso, as compras de janeiro a outubro atingiram 1,8 bilhão de litros, maior volume da história para o período e uma alta de quase 20%. As importações aquecidas de leite são um dos motivos apontados por especialistas para também as dificuldades que alguns produtores passam aqui no país. E lá na Europa, agricultores do sul da França fizeram uma manifestação, um protesto em frente à Comissão Europeia. Eles são contra o acordo comercial entre o Bloco e o Mercosul e fizeram uma manifestação em meio ao receio de que o tratado possa ser finalizado durante a cúpula do G20 aqui no Brasil, que vai acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro. Os grupos agrícolas da Europa afirmam que as regras ambientais são rigorosas no Bloco e que um acordo com o Mercosul poderia inundar o mercado europeu com importações com padrões ambientais e trabalhistas inferiores, que não é verdade, claro. Trata-se de uma competição comercial que preocupa os agricultores europeus em relação à potência que é o agro brasileiro. E agora eu tenho um recado para você. A cigarrinha da cana não vai mais ser um problema no canavial. Pode contar com o Maxan, inseticida da Irrara com tecnologia inédita no Brasil. Com máximo controle, é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha, evitando a proliferação de ovos, ninfas e adultos. Oferece máxima proteção para o canavial, com maior efeito de choque e período de controle. Tudo isso para fortalecer o canavial e obter máxima rentabilidade no cultivo. Mande os insetos do seu canavial para o espaço com Maxan. Acesse irrara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais. Na hora H da proteção da cana é Irrara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara, agricultura é a nossa vida. Irrara.
Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.